Bem, gente, vamos para mais uma aula de álgebra linear para o curso de Ciências e Tecnologia da UFRN. Essa é o vídeo 2 da aula sobre transformações, certo? Então, a gente viu a ideia de uma transformação, né, entre dois espaços vetoriais. Então, dado um espaço vetorial V, essa transformação F é uma regra que associa para cada vetor V desse espaço um vetor F de V de um espaço de um outro espaço vetorial W, né, que eu vou chamar esse cara de domínio e esse cara aqui de contradomínio. Tá? Então, os vetores vêm de um conjunto de origem, que é o domínio, e são transformados em vetores do contradomínio, que é o conjunto de destino dessa transformação. Né? E a gente falou, definiu domínio contra domínio no primeiro vídeo, e definiu a seguinte ideia, né? Olha, eu vou dizer que W é um certo f de V, né? W é um certo f de V, que é o resultado, a imagem de V, né, por f, e esse cara é um elemento de W, né? Então a gente chamou isso aqui de imagem de V por f. Né? E aí eu falei rapidamente que a gente pode pensar o seguinte, ó. Eu posso olhar para um conjunto aqui, né? Vamos chamar esse conjunto de S, né? Então, S, ele é subconjunto de V. Então, um subconjunto qualquer, pode ser subespaço, a gente vai trabalhar com esse caso depois, mas eu estou pensando num subconjunto qualquer de V. Ou seja, existem vetores que eu agrupei num conjunto aqui, e eu posso dizer o seguinte, então, eu vou definir a imagem de S desse conjunto em todo pela transformação F, né? E eu vou escrever isso assim, F de S. Né? E a definição disso é a seguinte, F de S são todas as imagens F de V, né? Tais que V é um elemento de S, certo? Talvez haja um errinho lá no vídeo anterior que eu coloquei V aqui, mas é S, tá? Então, eu estou pegando todos os vetores de V aqui que pertencem a esse conjunto S, né? Estou transformando, e isso vai me levar a um outro conjunto aqui, né? A um outro conjunto aqui. Opa! A um outro conjunto aqui, por exemplo, né? Vamos chamar esse cara de F de S. Ele vai ser um conjunto, tá? Vou pegar todos os... Então, eu tenho um V1 aqui, eu posso ter um V2 aqui e levar ele para cá. F de V2. Tenho V2 aqui. Faço isso com todos os caras, né? E eu coleciono todos eles, todas as imagens do lado de cá. Isso forma um conjunto. Esse conjunto eu estou chamando de imagem de S por F. Aí você para e pensa, bom, o que acontece então se eu pegar todo o V? Né? Então, F de V, né? F aplicado a cada um dos vetores aqui do conjunto V, né? Esse cara eu vou chamar de imagem de F. Opa. Imagem de F. Né? E a anotação para isso é imagem de F. Então, a imagem da transformação. Né? Se eu falar a imagem da transformação, é o conjunto que é a coleção da transformação de cada um dos vetores, né? O conjunto da imagem de todos os vetores aqui. Então, cuidado com a palavra imagem, tá? Ó, a imagem aqui ela está aparecendo com duas conotações diferentes. No primeiro caso, a imagem de um vetor pela minha transformação é um vetor, tá vendo? É um vetor do meu contradomínio, tá? Agora, quando eu falo da imagem de um conjunto, né? Aqui, ó, a imagem de um conjunto, né? Esse cara vai ser um conjunto também, tá vendo? Isso aqui é um conjunto, subconjunto de W, né? Então ele é um conjunto de vetores do contradomínio. Agora, o que acontece se eu olhar para o conjunto dos vetores, que são a imagem de todos os vetores do meu domínio? Isso aqui, por essa notação, eu vou chamar de F de V, né? E aí eu vou chamar esse cara de imagem da transformação, né? Porque aí ela depende só da transformação, né?
Porque a transformação F, ó, ela fala para mim quem é o domínio, né? Então, tá claro para mim já quem é o domínio. Vai ser o V. Então, quando eu falo a imagem de F, eu estou olhando para o conjunto que é o resultado de todas as transformações. Então, eu posso pensar numa coisa assim, olha. Esse cara aqui vai estar associado a um outro conjunto aqui dentro, que não precisa ser o próprio V, né? O próprio W. Esse cara aqui é a imagem de F. Né? E aí vem a nossa primeira coisa a prestar atenção. Né? Imagem de F não precisa. Opa. Imagem de F não precisa ser todo o contradomínio. Tá? Então, não necessariamente a imagem de F, né, a imagem da transformação como um todo, precisa ser todo o contradomínio. Se for, ela ganha um nome especial, né? Então, essa transformação vai ser transformação sobrejetora. Né? A condição da transformação sobrejetora é que a imagem de F é o próprio contradomínio. Né? Fazer assim, contradomínio de F. Né? Então, a minha transformação vai ser sobrejetora quando isso acontecer. Tá? É a mesma nomenclatura de funções. A diferença é que eu tenho espaços vetoriais dos dois lados. Tá? Então, pensar num caso assim, ó. Vamos pegar o nosso caso especial aqui. Então, se a gente pensar no nosso domínio aqui, tá? Eu tenho aqui meu domínio W, tem uma transformação que leva de V a W, né? Então eu tenho o meu contradomínio aqui, W. Né? E aí, para cada vetor V, V1, V2, Vn, né? Eu vou ter associado um vetor aqui, F de V1, né? F de V2. E esse cara pode ser, por exemplo, igual a F de Vn, né? Nada me impede aqui, né? E aí eu vou ter uma situação assim, por exemplo, o V1 está associado ao F de V1 pela minha transformação F, o V2 e o Vn estão associados a esse cara, né? Mas nota o seguinte, todos os meus vetores de W, né? Todos os vetores de W são F de V para algum V. Certo? Então, não vai ter nenhum vetor de W que não pertence a esse conjunto. Se eu posso pensar num contra-exemplo, né? Se eu tiver uma coisa assim, por exemplo, né? Eu tenho meu V aqui, tenho meu W aqui, e aí eu tenho aqui, por exemplo, V1, né? V1, V2, eu tenho meu F de V1 aqui, meu F de V2 aqui, e aqui tem um certo W aqui que não é resultado de transformação nenhuma, né? Então, esse cara aqui, essa transformação, não é sobrejetora. Né? Então, esse é o contra-exemplo. Então, a rigor, né, eu vou dizer o seguinte, olha, F de V a W é sobrejetora C e somente C para todo W em W existe V em V em V, tal que
f de v igual a w, né? Ou, se a gente for usar aquela notação mais compacta, né? Para todo w em w, existe v em v, tal que f de v é igual a w. Ou seja, eu sempre vou encontrar um vetor em v cujo resultado da transformação é um vetor w, né? Qualquer um que eu escolha do contradomínio, tá? Você pode pensar na regra da linha horizontal lá do nosso em funções, né? Quer dizer, para cada valor de y sempre vai ter um x ali, né? Aqui é a mesma coisa, né? Para cada vetor no meu contradomínio, eu sempre vou ter um vetor no domínio que, se eu transformar, eu caio, tá? Então, na aula de exemplos, no vídeo de exemplos sobre isso, a gente vai ver alguns casos e como verificar isso, tá? Mas vamos agora para o caso da transformação. Injetora. Tá? A ideia é a seguinte. Eu tenho uma certa transformação f de v em w, né? E essa transformação leva elementos distintos de v a elementos distintos de w. Certo? Então, eu posso pensar o seguinte. Se eu tenho meu v aqui, meu w aqui, para quaisquer dois v1 e v2, certo? Eu pego qualquer parzinho aqui, v1 e v2, eu vou obter f de v1 e f de v2 distintos, né? Então tem uma coisa assim, né? Compara isso com o caso negativo, em que eu tenho, por exemplo, meu v e meu w, e aí existe pelo menos um par de v1 e v2 que associa ao mesmo f de v1, que é igual ao f de v2. E aí eu vou fazer, vou chamar de g, né? Então tem uma certa transformação g, né? Que leva f de v1 em g de v1 e leva v1 a g de v1 e leva v2 a g de v2, né? Só que eles são iguais, ou seja, g de v1 e g de v2 são o mesmo vetor em w, né? Então nesse caso aqui, né, ela não é g, não é injetora. Como é que a gente escreve isso matematicamente, né? A gente tem duas formas, né? Formalmente, eu tenho duas formas de escrever isso, né? A primeira é para todo, eu sempre vou ter, para quaisquer v1 e v2, para quaisquer pares de v1 e v2 de v, né, eu vou ter o seguinte. Eu posso ter f de v1 igual a f de v2 obriga para mim que v1 seja igual a v2, né? Ou, alternativamente, eu tenho v1 diferente de v2 força para mim que f de v1 seja diferente de f de v2. Nota que eu tenho duas expressões matemáticas aqui, né? Uma que fala, olha, se eu tenho o resultado de transformação de dois vetores dando o mesmo vetor, então esses dois vetores são o mesmo, v1 igual a v2. Ou então penso o seguinte, olha, se eu pegar dois vetores diferentes, na hora que eu fizer a transformação, eu vou ter que obter dois vetores diferentes, né? Então,
como é que a gente testa isso numa transformação dada qualquer? Eu escrevo versões gerais de V1 e V2 e aplico ou este caso ou este caso, né? Então, por exemplo, né? Vamos pensar um caso simples, né? F, uma transformação F que leva do R2 no R2, certo? E a minha transformação é dada pela seguinte lei. F aplicado num vetor de coordenadas xy, né? Ou num vetor de componentes xy, vai me resultar em x quadrado, y quadrado, certo? E aí, como é que eu testo isso, né? Ora, eu posso pensar assim. Vamos olhar esse segundo caso, né? Então, vou pensar o seguinte, olha, quem que é f de x1, y1? Bom, isso é x1 ao quadrado, y1 ao quadrado. Quem que é f de x2, y2? Isso é x2 ao quadrado, y2 ao quadrado, né? Aí, o que eu preciso? Eu preciso que... Eu posso pensar o seguinte, olha, vamos olhar o primeiro caso aqui, né? Então, f de x1, f de v1 igual a f de v2. Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso que f de x1, y1 seja igual a f de x2, y2. Ou seja, quem que são esses caras? X1 quadrado, y1 quadrado é igual a x2 quadrado, y2 quadrado, né? Quais são as minhas condições para isso? Ora, eu preciso que x1 quadrado igual a x2 quadrado e y1 quadrado igual a y2 quadrado, né? Daqui eu vejo que x1 pode ser mais ou menos x2 e y1 pode ser mais ou menos y2. Ou seja, aqui eu posso ter, minha conclusão, existem V1 e V2 distintos que resultam na mesma imagem. Logo, F não é injetora. Certo? Se eu chegasse à conclusão que x1 tem que ser igual a x2 e y tem que ser igual a y2, esse é o único caso, partindo disso aí, em que eu vou ter a minha transformação injetora, certo? Se eu tiver qualquer liberdade, eu posso usar o x2 ou trocar o sinal. O sinal desses caras não importa. Então eu vou ter dois vetores distintos que vão resultar, pelo menos dois, né? Mais de um vetor distinto que resulta na mesma imagem. Então essa transformação não é injetora, certo? Agora a gente pode pensar então na transformação bijetora. Ora, eu tenho uma transformação F que leva de V em W, né? F é bijetora se e somente se for injetora e sobrejetora. Tá? Se acontecer os dois, a gente diz que ela é bijetora. E aí, a graça é que é o seguinte. Quando eu tenho uma transformação bijetora, vamos pensar aqui, V, W, né? Eu tenho aqui o V1, V2, V3, e aí isso aqui está associado pela transformação F, cada um a um vetor distinto, certo? Porque ela é injetora, né? Então cada vetor aqui vai ser distinto. Então eu tenho o F de V1, eu tenho o F de V2 e eu tenho o F de V3. Né? E eles vão ser distintos aqui. E como ela é sobrejetora, não sobrou nenhum cara aqui. Não sobrou nenhum outro vetor aqui. Então eu posso pensar o seguinte, olha, existe a transformação inversa, que pega cada vetor aqui, vamos chamar esses caras de W1, W2 e W3, né? Nada me impede de eu fazer uma outra transformação, vamos chamar de G, que leva de W em V, né? E aí ela pega os meus vetores de W, o domínio agora é W, e o contradomínio é V. E ela pega o
W1, o mesmo W1 daqui, e leva no V1. Leva no V1, esse mesmo V1 daqui. Ela pega o W2 e transforma no V2. E ela pega o W3 e transforma no V3. Né? Então, você percebe que essa transformação eu sempre vou poder fazer se F for bijetora. Por quê? Porque vai ter uma regra dessa para todos os vetores de W, então o domínio da minha transformação é W inteiro, e para cada W tem apenas um V. Por quê? Porque aqui, ó, cada V, só tem um V que chega em cada W aqui. Né? Então, só tem um V que é resultado da transformação. Então, esse cara é uma transformação, né? A transformação tem que ser única, né? E tem uma relação 1 para 1 aqui igual. Então, a gente diz que G é transformação inversa de F. Né? Isso só vai existir se F for bijetora. E a G vai ser bijetora também. Né? E a gente usa a seguinte notação. G, escrita desse jeito, é a transformação inversa de F. Esse menos 1 aqui em cima, ele não é elevado a menos 1, não é 1 sobre F. Ela é a inversa da transformação. Né? De uma maneira análoga a que subtrair 2 é a operação inversa de eu adicionar 2, né? A função inversa de adicionar 2. Eu posso usar essa ideia aqui. Né? E aí a gente vai explorar isso em alguns outros capítulos seguintes. Né? A ideia de transformação inversa vai ter conotações bastante interessantes quando a gente vai falando de transformações lineares. Tá? Bom, no vídeo de exemplos, eu vou fazer alguns exemplos de algumas transformações que testar, né, se essas transformações são bijetoras, injetoras, sobrejetoras, etc. Fazer isso operacionalmente para casos específicos. E na próxima aula a gente vai falar de transformações lineares, que é o assunto de álgebra linear mesmo, tá? Isso aqui é uma visão geral sobre transformações, como a gente generaliza a ideia de funções para espaços vetoriais, né? E na aula que vem a gente vai falar das transformações lineares, especificamente, que tem resultados bastante interessantes, certo? Então, a gente se vê na próxima aula. Até mais. Nas aulas de exercício, né? Vejam as aulas de exercício.